Oi, Luiz. Um prazer Olá, de novo a gente poder estar conversando, continuar essa nossa conversa muito rica. sim, Então, agora nesse segundo momento, nós vamos conversar sobre os grupos de risco para interação medicamentosa. que legal, vamos lá. Então, assim, quais são os grupos de risco para as interações medicamentosas? Primeiro, idosos. Por quê? Também nós mudamos a fisiologia, né? Temos alterações na fisiologia. E isso ou por esse motivo, nós somos um grupo de risco para as interações medicamentosas. Tomamos pouco medicamento, a nossa função renal já não está lá, aquelas coisas, a nossa função hepática. Então, é assim: os grupos de risco: idosos, pacientes renais, pacientes hepáticos, que têm algum problema hepático. A polifarmácia, sempre que nós identificamos um paciente que faz uso de cinco ou mais medicamentos, que é a partir daí que é considerado a polifarmácia, nós Importante podemos isso. ter um É, potencial de risco para a interação medicamentosa. Quanto maior o número de medicamentos em uso, maior é o potencial de termos ali, neste as paciente, interações. a interação medicamentosa, né? E depois também nós temos aqueles pacientes polimedicados que, inclusive, associam a automedicação e também alguns tipos de polivitamínicos aí. Por último, e não menos, os pacientes psiquiátricos. Esses é a grande atenção, e inclusive o, o, o que rolou nas redes sociais dessa semana até o momento é justamente a interação de um político aí que nós temos no cenário nacional, né? Ele alegando lá por seus motivos que ele tomou e faz uso de um ou dois medicamentos psiquiátricos, né? Medicamentos que agem no nosso sistema nervoso central, e por ele dizendo, por conta dessa interação, ele sofreu lá uma alucinação, um transtorno mental. Então, o paciente psiquiátrico, o paciente que faz uso de medicamentos que agem no sistema nervoso central, é um paciente que exige muita atenção para as questões que temos aí de interação de fármacos ou interação medicamentosas. Então, isso é muito importante e o que tu está falando é o seguinte, na verdade, desde o início do vídeo, a criação desse vídeo, a proposta é assim, autocuidado. É eu cada vez me informar melhor para mim ter essas condições de me cuidar de maneira que não precise implicar noutros no meu cuidado e também eu também não correr o risco dessas situações. Uma Sim, pergunta, Luiz, que sim. inclusive já tem saído no grupo, que eu te agradeço muito, tu já fez a apresentação para o grupo que eu faço de terceira idade, assim, de terceira idade, Sim. convivência de pessoal idoso, que tem gente que usa 11, tem gente que vem me dizer, estou usando 11 medicamentos. Assim, ó, em que momento procurar um farmacêutico clínico? Que momento fazer a revisão da farmácia em casa? Olha, é assim, eu cheguei a um ponto de que com um medicamento eu acho que já é válido a gente conversar Procurar. sobre o seu medicamento. Um único medicamento em uso, tá? Eu vou citar, inclusive, esse medicamento, um omeprazol. Se eu atendo um jovem que quer conversar comigo sobre o seu medicamento, jovem que eu quero dizer é na faixa aí de 30 e poucos anos, ele está fazendo uso direto de um medicamento chamado omeprazol. Pronto. Já é o suficiente para eu trazer para esse paciente uma série de situações que pode acontecer com ele daqui a alguns anos que vai trazer problemas para a saúde dele. Então,
Não precisa nem ser um polimedicado, fazendo uso de um único medicamento. Nós temos muitas pessoas hoje tomando, por exemplo, Torcilax no dia a dia, um anti-inflamatório com relaxante muscular. Ele está tomando no dia a dia. Aí eu faço a seguinte pergunta: por que que você está usando esse medicamento? Ah, porque eu acordo com dor no corpo, dormi de mau jeito. Todos os dias eles dormem de mau jeito. Como assim? Pode ver que esse paciente está inflamado, né? Então, um único medicamento hoje, para mim, faz sentido conversarmos. Agora, aumentou, passou para dois, para três, para quatro, para cinco, precisa fazer uma revisão dos seus medicamentos. Nós precisamos sentar aqui e conversarmos sobre os seus medicamentos, entendermos os seus medicamentos. Existe alguma interação? Se acaso, Luiz, você encontrar uma interação medicamentosa, qual é a sua atitude? A minha atitude é o seguinte: primeiro, te orientar. Segundo, te reencaminhar para o médico prescritor. A função do farmacêutico não é tirar nenhum medicamento do paciente medicado. Nenhum, tá? Mas eu posso e devo te orientar. Essa é a função do farmacêutico. Orientar sobre os seus medicamentos em uso. Essa é a função principal do farmacêutico. Ó, tem uma interação aqui. Vamos conversar com o seu médico para que talvez, e eu tenho também condições de fornecer para ele alguns alternativas, inclusive para o Escuta, Luiz, paciente. assim, ó, assim, da nossa conversa, das tuas esclarecimentos, dos teus esclarecimentos e do assunto, que é extremamente comum e importante, eu tenho tido, assim, perguntas, como é que a pessoa pode te procurar? Eu posso compartilhar o teu Claro, claro, por por causa que favor. daí a pessoa vai conversar diretamente contigo, Isso, entendeu? isso, porque Inclusive isso para tu dizer isso que tu está dizendo, se não é da tua competência, tu vai encaminhar para o médico rever a medicação. Porque perfeito, nós temos muitos pacientes que usam anticoagulantes, que é outro remédio extremamente complicado. muito, muito. Muito, né? Principalmente quando a gente fala de varfarina. Se tem varfarina, meu Deus, aí é muito cuidado com esse paciente. Muito, né? É, E outra coisa, Luiz, é remédio que a pessoa tem que parar para fazer exame. Você tem pode, que. É, pode existir alguma coisa em que o exame, dependendo do exame que o paciente vai fazer, muitas vezes ele tem que parar alguma coisa, alguns dias. Bom, enfim, o que a gente precisa entender é que todo medicado deveria fazer uma revisão dos seus medicamentos em uso. Todos. E, como eu falei, inclusive, não tem, hoje, para mim, não tem quantidade de medicamentos. Claro que quanto maior o número de medicamentos em uso, maior é a necessidade de revisarmos. Agora, um único medicamento, para mim, já é importante para eu conversar com o paciente. Igual eu falei para você, está tomando omeprazol e aí muitas vezes é por uma questão de estilo de vida. Eu preciso falar para ele, olha, se você não mudar o seu estilo de vida, tomando essa medicação de modo contínuo, você vai trazer problemas para a sua saúde. Fato. E aí eu vou explicar para ele o porquê vai trazer problema para a saúde dele, né? e uma coisa extremamente comum é a gente estar vendo a pessoa cada dia mais tomando anti-inflamatório e analgésico. Todos os dias. É, Igual você falou, muitas vezes o paciente não consegue controlar a pressão dele por conta do anti-inflamatório em uso. é, Ele até tem adesão ao tratamento do antihipertensivo, mas não controla a pressão. E aí você vai entender por que ele está usando e abusando do anti-inflamatório. E é. muitos têm sangramento, inclusive, lá no Isso mesmo. intestino. Então a É. gente precisa investigar isso. E aí ele faz anemia depois. Olha a complicação, né? Então.
Inclusive, eu vou postar daqui um pouco na minha rede social sobre a falta do aconselhamento farmacêutico. As pessoas tinham, há um passado recente, A gente um, consultava com o farmacêutico. um Eu me lembro disso. farmacêutico que ajudava ele, orientando para várias situações, né? Dando mais clareza em várias situações. E eu estou recebendo aqui nas minhas redes sociais muitas questões que justamente vêm de encontro à falta de aconselhamento, de conversar com esse paciente, falar, não, calma, vamos lá, vamos entender melhor isso, vou te orientar melhor, para você poder chegar lá no profissional médico com mais informações, com mais clareza, com mais calma. Eles estão perdidos. A nossa população, além de polimedicada, muitas estão perdidas com as orientações. Busca E a também tem uma orientação do coisa assim, vizinho, enfim. e na formação médica também, eu acredito que tem a questão essa muito importante da disponibilidade do tempo, da disponibilidade da A curiosidade consulta. de saber mais da É, vida do paciente, né? eles não têm tempo, infelizmente. Eles têm 60 para atender em pouco tempo. Então, é 15 minutos a consulta. E, infelizmente, aí não dá para verificar tudo, verificar os medicamentos que o paciente está usando, entender se existe ali alguma interação. Então, não dá. Entender se existe de fato uma adesão do uso dos medicamentos. E aí, com o farmacêutico, as pessoas acabam. é, Comentando, falando mais, se abrindo mais. E essa é uma oportunidade para a gente entender o que está acontecendo e, inclusive, fornecer para o médico o que está acontecendo com aquele paciente. Doutor, Ah, mas com ele certeza. não O tem retorno. adesão. Ok. Ele não tem adesão. Então o médico já vai ter ali, olha, ele não tem adesão ao tratamento, Não né? está funcionando porque não tá conseguindo aderir. Não está funcionando porque está fazendo uso de outras situações que estão impedindo a ação completa da medicação, né? Então, assim, é extremamente interessante e complexo isso. Então, a atenção farmacêutica, ela vem de encontro a contribuir para esse paciente e, inclusive, a continuidade da prescrição ou do atendimento médico, né? Isso precisa ficar bem claro, que a gente soma na atenção a esse paciente. A gente E na nunca. qualidade de vida. E na qualidade de vida, justamente, né? Os medicamentos que foram lançados até então não tinham pesquisas, principalmente com a nossa população idosa que temos hoje, né? E a população também passou a usar medicamento por muito mais tempo. E o impacto disso. Isso é novidade no mundo. Isso é novidade no mundo, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar na civilização É, mundial, é, né? Olha é. como nós estamos vivendo, mas vem essa preocupação aí, né? E a qualidade de vida desse paciente, principalmente polimedicado. Nós vamos ter que continuar conversando. Nós vamos ter que continuar conversando e eu vou ter que arrumar mais horários contigo. Tá certo? Mas quem precisa do meu atendimento ou quer conversar, por favor, doutora, pode passar o meu contato, pede para entrar em É, contato comigo e a eu gente já vai vou marcar disponibilizar no WhatsApp do grupo isso. daqui que eu atendo em Porto Alegre, que é um Uhum. grupo bem importante e é Legal. um grupo que tem muita gente ali que precisa de conselhos. Isso, a gente vai entender esses medicamentos em uso, a gente vai fazer as orientações necessárias para esse paciente, para que ele tome medicamento com segurança. É uma coisa muito importante. Não basta apenas tomar medicamento, mas é tomar medicamento com segurança. Isso é fundamental. Conhecimento e segurança. Na verdade, precisa ter conhecimento para ter segurança. Mais uma Perfeito. vez, muito obrigada e pode ficar certo que a gente vai estar de novo aqui conversando.
estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, querido. Até mais.